Olá, seja bem-vindo ao FBV Cursos. Meu nome é Fernando Vale. Vamos dar continuidade ao curso de Escrita Fiscal. Na aula, veremos sobre Simples Nacional. Objetivo da LC 123/06: estabelecer normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido nos âmbitos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, no que diz respeito à apuração de recolhimento dos tributos, cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Enquadramento da microempresa e empresa de pequeno porte. Enquadramento, reenquadramento e desenquadramento, através de instrumento específico que deve conter a declaração de enquadramento de ME ou EPP, declaração de reenquadramento de ME para EPP ou EPP para ME, declaração de desenquadramento de ME ou EPP. Ingresso no Simples Nacional. A. Dar-se-á por meio da internet, irretratável para todo o ano calendário. B. Opção no mês de janeiro até o último dia, produzindo efeito a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. C. No momento da inscrição, prestar declaração de que não está enquadrado nas vedações. D. Início das atividades após inscrição no CNPJ terá o prazo de 10 dias para efetuar a opção pelo Simples Nacional. Artigo 7º da Resolução 04/07. CNAE Regras. A Receita Federal do Brasil publicou a Resolução número 6/2017, de 18 de 6 de 2007, Resolução do Comitê Gestor de Tributação das Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, que dispõe sobre os códigos previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, a serem utilizadas para fim da opção pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, simples nacionais. Denominação social. A microempresa e empresa de pequeno porte deverá a. Acrescentar ao nome da sociedade ME ou EPP. B. Não poderá ser efetuada no ato da inscrição do empresário e no contrato social. C. Após procedido o arquivamento do ato de inscrição do empresário ou sociedade na condição de ME ou EPP pela junta comercial, mediante arquivamento da declaração, é que nos atos posteriores deverá ser efetuada a adição nos termos de ME ou EPP. Nos termos da Lei Civil, LI 10.406/02, as ME e EPP acrescentarão à sua firma ou denominação social as expressões ME ou EPP, sendo facultado a inclusão do objeto social na denominação social. Artigo 3º da AN DNRC 103/07. Pequeno empresário. Considera-se pequeno empresário, para efeito da aplicação dos dispostos nos artigos 970 e 1179, Lei 40.406/02, no Código Civil Brasileiro, empresário individual, caracterizado como ME, na forma da Lei Complementar número 123/06, artigo 8º, que aufira receita bruta anual de até 36 mil. Esse valor aí já está defasado, mas vocês podem pesquisar aí e verificar qual que é o valor atual. A gente estará atualizando a aula em breve. Tratamento diferenciado. Poderão optar por fornecer nota fiscal avulsa obtida nas secretarias/ME-E. B. Comprova a receita bruta mediante registro de vendas independente da emissão de documento fiscal. C. Fica dispensada a emissão de nota fiscal avulsa, caso requeira nota fiscal gratuita na Fazenda. Inscrição e baixa. Artigo 4º até o artigo 11º. A. Unicidade do processo de registro e de legalização. B. Entrada única de dados cadastrais e de documentos, resguardada a independência das bases de dados e observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades que as integram. C. O registro dos atos constitutivos
de suas alterações e extinções baixas referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido, no registro empresarial e na abertura da empresa, nos 3 âmbitos de governo. Ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessoriais, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apurada antes ou após o ato de extinção. D. O arquivamento nos órgãos de registro de atos constitutivos são dispensados de alguns documentos conforme previsto no artigo 11. Benefícios: regime unificado de pagamento de tributos, desoneração das receitas de exportação, simplificação dos processos de abertura e encerramento, facilitação ao crédito e ao mercado, regulamentação da Lei 10.406/02, pequeno empresário, parcelamento da dívida tributária até a data de 31/1/2006, licença e autorização de funcionamento. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento quanto à atividade por sua natureza comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Os órgãos e entidades competentes definirão em 6 meses contados a partir da LC 123/06 as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia. Artigo 6º. Alíquotas, base de cálculos, receita, anexo e tabela. A resolução do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, CIGSN, número 5, de 30/5/2007, dispõe sobre o cálculo e o recolhimento de impostos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, Simples Nacional. Essa resolução foi publicada no Diário Oficial da União em 8/6/2007 e nela consta todos os simples anexos e 57 tabelas previstas no Simples Nacional e que merece um estudo mais aprofundado. Vejamos como exemplo a tabela 1 do anexo 1, que trata de receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas à substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação. Prosseguindo, não inclusão ao Simples Nacional, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, optante pelo Simples ou não, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do Simples. Artigo 20, inciso 608/06. Primeiro, de cujo capital participe outra pessoa jurídica, não se aplica a participação de cooperativas de crédito, centrais de compra, bolsa de subcontratação, sociedades de interesses econômicos, das ME e EPP. Segundo, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Terceiro, do cujo capital participa a pessoa física que seja inscrito como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, simples, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do simples. Quarto, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica, não beneficiada por essa lei complementar, simples, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do simples. Quinto, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do simples. Sexto, constituído sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo. 7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica. Não se aplica a participação de cooperativas de crédito, centrais de compra, bolsa de subcontratação, sociedades de interesses econômicos, das ME e EPP. Oitavo, atividades banco comercial, de investimento e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimentos, ou de crédito imobiliário, de corretora ou distribuidora de títulos, valores imobiliários e câmbio, de empresa de arrecadamento mercantil, de seguros privados, de capitalização ou de previdência complementar.
Nono, resultante ou remanescente de cisão de qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. 10. Constituída sob a forma de sociedade por ações. Na hipótese de ME ou EPP incorrer em alguma das situações acima mencionadas, será excluída do regime com efeitos a partir do mês seguinte, ao que incorrida a situação impeditiva. Cuidado dobrado na abertura. Bem, essa foi a aula de Simples Nacional. A próxima aula veremos sobre documentos fiscais. Até lá!